Boa tarde, não sei se me estão a ouvir em boas Sim. condições. Peço desculpa de só agora ter entrado, mas havia aqui, aliás, no lugar onde estou a falar, a reinauguração do Pavilhão de Portugal, a cargo da Universidade de Lisboa, projeto no qual eu estive envolvido no início e não podia faltar esta inauguração. Estou aqui justamente numa sala do novo reinaugurado Pavilhão de Portugal a falar convosco. Cumprimento todos os colegas que intervieram antes de mim, só tive a oportunidade de ouvir a Manuela, mas sei que outros colegas intervieram também e é um grande prazer poder partilhar convosco algumas reflexões. Talvez algumas reflexões que vos pareçam estranhas. Vos pareçam estranhas. O que eu vos vou dizer, peço que o tomem a partir de um lugar de estranhamento, não é? E não a partir de um lugar de repetição das coisas que já sabemos. Convoco a meu favor uma celebérrima provocação do filósofo e historiador francês do século XIX, o Jules Michelet, provocação, aliás, retomada décadas mais tarde, tanto pelo Roland Barthes como pelo Gilles Deleuze, em que ele dizia: só sou capaz de ensinar bem aquilo que ainda não sei. E ao fazer esta provocação, o Michelet queria nos chamar a atenção para a necessidade do ensino ter qualquer coisa com a curiosidade que ensina, a curiosidade que queremos saber, de ensinarmos as coisas que estamos à procura, de trabalharmos com os alunos aquilo que nos interroga, que nos traz curiosidade, que nos traz vontade de saber e de conhecer, e não apenas uma mera repetição das coisas já sabidas ou já ditas e repetidas. Eu sinto-me no mesmo lugar do Michelet. Esta conversa convosco, num certo sentido, é sobre aquilo que eu ainda não sei. Não é uma repetição do que já sei, não é uma repetição do que já todos sabemos, não é uma repetição, enfim, de temas que são importantes, mas que estão hoje manifestamente claros nas nossas cabeças. É a tentativa de pensar esta pergunta que os colegas da FEMPROF nos fazem: professor, profissão em extinção ou ainda de futuro, a partir de um outro ponto de vista. E esse ponto de vista é um ponto de vista que tem a ver com a crise da profissão docente, já aqui muito bem descrita. Tive a oportunidade de ouvir grande parte da intervenção da Manuela Mendonça e de tudo aquilo a que eu chamaria as bases materiais dessa crise. Essa crise tem uma materialidade clara e que é evidente para todos nós e que tem dado origem a muitas lutas de professores em Portugal e no mundo, materialidade relacionada com os baixos salários, materialidade relacionada com as deficientes condições da carreira docente, materialidade relacionada com as más condições nas escolas. Há uma dimensão, uma base material desta crise e de uma certa degradação da profissão docente que hoje está à vista. Muitos de nós vínhamos falando disso há muito tempo, mas isso hoje está à vista de todos, nomeadamente com a dramática falta de professores em todo o mundo, em Portugal também, mas é no mundo inteiro, e com um conjunto de problemas que se têm vindo a acentuar, a acrescentar e a ganhar uma dimensão, talvez para alguns, muito inesperada e que tem trazido um grande sofrimento, um grande desânimo. Talvez pudéssemos até falar de uma certa desmoralização dos professores em relação ao seu trabalho. Estas bases materiais estão hoje, desta crise, estão hoje claras e exigem respostas, respostas da nossa parte, dos professores, respostas também políticas e respostas sociais. Porém, do que eu vos venho falar não é tanto das bases materiais desta crise, mas é de uma outra ideia. Como vos disse, me surge neste momento, na minha fase de escrita, e sobre a qual eu não tenho ainda certezas, portanto, estou a partilhar convosco
mais um conjunto de incertezas do que uma matéria já sabida e já dita e já repetida, e que tem a ver com o que com a procura que eu tenho vindo a fazer nos últimos meses, semanas, de um conceito para definir um pouco essa crise, que é um conceito estranho, vos vai parecer estranho, mas é justamente essa provocação e esse estranhamento que eu quero causar desta conversa, que é a ideia da auctoritas dos professores. Auctoritas, na sua definição mais precisa, não é? de autoridade, obviamente, mas não é só disso que eu quero falar, da ideia de que o espaço vital, o espaço da auctoritas dos professores se tem vindo a diminuir dramaticamente nas últimas décadas, não é? Que há uma espécie de uma vitalidade da profissão, vitalidade aqui definida como o espaço vital, como espaço de vida profissional, que tem vindo a ser dramaticamente diminuída e reduzida nas últimas décadas. E é sobre isto que eu me quero interrogar, não apenas, e isso é muito importante, sobre as bases materiais da crise da profissão que enfrentamos, mas sobre as bases desta espécie de diminuição do espaço vital da profissão, da sua auctoritas, no sentido da sua influência, do seu prestígio, da sua capacidade de intervir de maneira autónoma e de maneira profissional. E nesta diminuição eu recorro a três definições possíveis ou a três prolongamentos possíveis do conceito de auctoritas. Vou poupar-vos aqui às referências académicas, às referências da Hannah Arendt ou de outros, e vou tentar traduzir essas três dimensões a partir de três possíveis traduções da palavra auctoritas. A primeira e mais imediata é a palavra autoridade. A segunda, menos imediata, mas ainda assim muito clara, é a palavra autoria. A terceira, também clara e com a mesma raiz, é a palavra autorização. Ora, é nestes três desdobramentos de uma auctoritas, que é autoridade, que é autoria e que é autorização, que eu vou tentar conversar convosco sobre esta diminuição do espaço vital dos professores, ou se quiserem dizer de outra maneira, do controle dos professores sobre a sua própria profissão e sobre o seu próprio trabalho. Primeira entrada, a entrada à autoridade. Esta autoridade que aqui me interessa é, obviamente, a autoridade profissional. É a autoridade que vem do reconhecimento das nossas capacidades e do reconhecimento do nosso trabalho. Ora, há três elementos das últimas décadas que têm diminuído consideravelmente esta autoridade profissional docente. O primeiro, e que está hoje à vista de toda a gente, e de que a Manuela falava no final da sua intervenção, é a maneira como as tecnologias e agora a inteligência artificial está a ser trazida para as escolas, muitas vezes com uma espécie de ilusões, de pesadelos, de que poderão vir a substituir os professores, ou que pelo menos poderão vir a substituir os professores em muitas matérias, não é? Embaratecendo o trabalho docente, embaratecendo o trabalho dos professores e substituindo essa dimensão de autoridade intelectual, de autoridade profissional dos professores. Num certo sentido, estas tecnologias trazem, quando mal aplicadas, quando incorretamente aplicadas, através de uma poderosa indústria global da educação, que tem vindo a produzir cada vez mais materiais, cada vez mais produtos, cada vez mais coisas para os professores, e a palavra é essa, aplicarem nas suas escolas e no seu trabalho, tem trazido uma diminuição drástica, na minha opinião, deste espaço vital da profissão,
e do controlo dos professores sobre o seu trabalho. Mas esta autoridade tem vindo também a ser posta em causa por formas erradas, incorretas, de intervenção dos pais e das famílias no trabalho dos professores. Temos assistido nos últimos anos a uma maior consciência dos pais sobre a importância da educação dos seus filhos, o que é obviamente muito positivo, mas muitas vezes extravasando para formas de ingerência no trabalho dos professores, que se manifestam, por exemplo, em muitos grupos de WhatsApp dos pais, ou noutras formas de intervenção dos pais, ou numas formas de sistemática obrigação de prestação de contas dos professores pelo mínimo gesto avaliativo, pelo mínimo gesto pedagógico, pelo mínimo gesto disciplinar, e que tem, em grande parte, também contribuído para diminuir este espaço vital dos professores e uma certa autonomia profissional que é essencial para alguém que quer exercer autonomamente, com bem-estar e com autoridade, o seu trabalho e a sua missão educativa. E um terceiro elemento desta diminuição, deste controle dos professores, é a forma como muitas políticas educativas se têm desenvolvido e como muitas formas de gestão das escolas têm desenvolvido, obrigando os professores a uma imensa burocracia, a uma sistemática prestação de contas, a uma prestação de contas, aquilo que os ingleses chamam accountability, a uma prestação de contas sistemática, uma prestação de contas diária, permanente, tornando verdadeiramente infernal aquele exercício docente que nós ainda imaginamos como sendo o da tal relação professor-aluno que a Manuela aqui falava e que nós gostaríamos que um dia fosse consagrada como património da humanidade. E, portanto, há aqui, na forma como as políticas educativas têm desenvolvido, muitas vezes através de regulamentos, através de normativas, através de orientações, através de um excesso de orientações e de um excesso de prestação de contas, também aqui uma diminuição da autoridade dos professores e uma diminuição da vitalidade da profissão. Aqui está uma primeira tradução do conceito de auctoritas, neste sentido da autoridade profissional e da maneira como isso tem vindo a ser posto em causa, contribuindo, na minha opinião, para um grande mal-estar dos professores e sendo um dos elementos centrais desta crise da profissão docente de que todos falamos, deste sofrimento dos professores, em grande parte incapazes de responderem esta tripla entrada das tecnologias, dos pais e das famílias e das políticas e das burocracias no dia a dia do nosso trabalho. Na verdade, todos sabemos que os professores, que as bases materiais do trabalho dos professores sempre foram muito frágeis. Mas eles tinham um certo controle sobre o seu trabalho, tinham um certo controle sobre a sua profissão, que hoje tem vindo a perder devido a estas dinâmicas que eu acabei por vos referir. A segunda tradução do conceito de auctoritas, e que é muito cara, por exemplo, a Hannah Arendt, mas é muito cara também ao George Steiner e a outros filósofos, é a ideia de autoria. Auctoritas é autoria. Isto é sermos autores da nossa profissão. Não é sermos meros aplicadores de coisas, aplicadores de instruções, aplicadores de programas, aplicadores de teorias, aplicadores de tecnologias, aplicadores de plataformas digitais feitas no exterior da profissão docente. É sermos nós os produtores da nossa profissão. É sermos nós os autores da nossa profissão. É sermos nós aqueles que, com autonomia, decidem os gestos pedagógicos, a realidade pedagógica, o funcionamento
da profissão, a título individual e a título coletivo. Aqui a dimensão da autoria não pode ser vista apenas como uma autoria individual, tem de ser vista como uma autoria colaborativa. E esta dimensão é absolutamente central. Ora, para espanto meu, isto significa o reconhecimento de um género de conhecimento, a que eu chamo o terceiro género de conhecimento, que é um conhecimento que tem sido muito pouco valorizado e que eu designo, à falta de melhor, por um conhecimento profissional docente. Um conhecimento que é específico aos professores. Um conhecimento que não está na academia. Um conhecimento que não está na universidade. Um conhecimento que não está nas disciplinas. Um conhecimento que não está nas disciplinas científicas tradicionais. Conhecimento que está na profissão. Ora, este conhecimento não tem sido objeto de grande elaboração nem de grande desenvolvimento nas últimas décadas. Claro, é óbvio que um professor, para ser professor, tem que ter um amplo domínio das matérias que ensina. Claro que um professor, para ser professor, tem que ter um amplo domínio das técnicas pedagógicas, didáticas e de um certo conhecimento do domínio científico-educacional. Mas além destes dois géneros de conhecimento, que na verdade são os géneros de conhecimento presentes nos programas de formação de professores, há um terceiro género de conhecimento que tem sido o grande ausente dos nossos debates, tem sido o grande ausente das nossas reflexões, tem sido o grande ausente da formação de professores, que tem sido até o grande ausente da formação contínua de professores, que é o conhecimento que está na profissão, que é o conhecimento profissional docente. É o conhecimento que não é detido por mais ninguém, que não é detido nas universidades, que não é detido na academia, que mais ninguém possui e sobre o qual nós temos feito um limitado esforço de identificação, de produção, de elaboração e de partilha. É um conhecimento singular, é um conhecimento coletivo que está na profissão, é um conhecimento que mais ninguém detém. Ora, se nós não reconhecermos a existência deste conhecimento profissional docente, se nós não elaborarmos sobre este conhecimento, se nós não refletirmos sobre ele, se nós não o compartilharmos entre nós, obviamente que os professores passam a ser profissionais dependentes de conhecimentos produzidos fora da profissão. É claro que esses conhecimentos produzidos fora da profissão também são muito importantes, mas eles não chegam para definir profissionalmente um professor e não chegam para afirmar profissionalmente uma profissão. Há por isso aqui um segundo problema, que é o problema da autoria, que é o problema da auctoritas, como professores que são autores da sua profissão. E nesta autoria vai uma dimensão de escrita? Sim, mas é muito mais do que uma dimensão de escrita. É uma dimensão de visibilidade pública do que são os professores, que está diretamente relacionada com o seu prestígio, está diretamente relacionada com a sua influência, está diretamente relacionada com o seu reconhecimento, isto é, está diretamente relacionada com a sua auctoritas. E, finalmente, para o meu terceiro ponto, é uma definição ou uma tradução da auctoritas a partir da ideia de autorização. De autorização, não no sentido de alguém nos dar autorização para fazer alguma coisa, mas no sentido de nós nos autorizarmos a fazer alguma coisa. Isto é, de nos autorizarmos a exercer com autonomia a nossa profissão. Ora, a profissão tem vindo, como eu tenho argumentado ao longo desta minha conversa, a ver diminuída, a ser uma profissão cada vez mais controlada de fora. O que tem levado os professores muitas vezes a uma espécie de encolhimento,
a uma espécie de retraimento, de se virarem para dentro, não é? Como forma de se protegerem, como forma, de algum modo, de não se exporem a um conjunto de críticas, a um conjunto de realidades que muitas vezes os ultrapassam e que eles se sentem incapazes de lidar com elas. Ora, esta dimensão de nos autorizarmos alguma coisa toca num ponto-chave da crise da profissão docente, que é a menor participação pública dos professores, tanto nas políticas públicas de educação, como naquilo que eu designo pelo espaço público da educação. Por um espaço que está para além do espaço escolar propriamente dito. Uma das grandes características históricas dos professores foi essa capacidade de intervir no espaço público. Não é? Foi essa capacidade de intervir muito para além do espaço escolar. Não é? A grande realidade de muitas das nossas aldeias, de muitas das nossas vilas, era essa figura do professor ou da professora, não é? Que tinha uma influência que ia para além do espaço escolar propriamente dito e que se traduzia numa influência de cidadania, numa influência de construção de um espaço público, de um espaço de cultura, de um espaço social, onde o seu papel era conhecido e era reconhecido. Ora, nós temos visto esta diminuição dos professores também na sua capacidade de se autorizarem a uma intervenção que é uma intervenção de outra ordem e não apenas no interior dos recintos escolares ou da esfera escolar. Esta dimensão pública, não é? A que eu tenho já vindo a falar numa expressão que é uma expressão que parece um bocadinho estranha, que é a necessidade de publicar a profissão. Publicar a profissão não é no sentido de escrever sobre a profissão, é de tornar a profissão pública, de dar-lhe visibilidade pública, de dar-lhe visibilidade nos debates públicos. Não é por acaso. E a Manuela Mendonça citou que justamente o lema do Dia Mundial do Professor de 2024 falava em valorizar a voz dos professores, a voz pública dos professores, e tinha como subtítulo para um novo contrato social da educação. Isto é, os professores foram os grandes portadores históricos, os grandes transportadores históricos do contrato social da educação celebrado no século XIX durante o tempo da modernidade. É hoje preciso que eles tenham um idêntico papel na reconstrução, na redefinição do novo contrato social da educação, na linha do que propõe justamente o último relatório da Unesco. O que eu vos procurei dizer, de forma estranha, a partir de coisas que estou a pensar agora, sobre as quais ainda não escrevi, mas estou a pensar escrever nos próximos tempos, é que a crise da profissão docente tem bases materiais claríssimas e elas estão bem identificadas e têm que ser um objeto de luta e de combate permanente, mas ela tem também um conjunto de outras bases. É uma crise mais ampla, num certo sentido, que se prende com o estatuto da profissão, com a maneira como a profissão está organizada e com a maneira como a profissão tem vindo a diminuir a sua auctoritas, tem vindo a diminuir o seu espaço vital. A vitalidade da profissão tem vindo a diminuir a sua autoridade face às injunções de fora, das tecnologias, das famílias e das políticas, face a um menor reconhecimento do seu conhecimento profissional próprio e específico, face a um certo retraimento de participação do ponto de vista público e numa dimensão pública, que é central para qualquer profissão e, sobretudo, para qualquer profissão que seja do domínio intelectual, do domínio da cultura e do domínio do conhecimento, como é a profissão de professor. A minha resposta, por isso, é relativamente simples. Se continuarmos pelo mesmo caminho que temos seguido nas últimas décadas, o mais certo é que esta profissão esteja em extinção. Ou, se não em extinção,
que ela venha a ser progressivamente cada vez mais diminuída, que ela venha a ver reduzidas as suas bases intelectuais, as suas bases profissionais, as suas bases de autonomia, tudo aquilo que faz verdadeiramente e que dá sentido ao ser professor e ao ser professor num quadro colaborativo. Se continuarmos pelo mesmo caminho, o caminho que as políticas educativas têm seguido, pelo menos desde o final do século XX, não é? Com políticas de recrutamento erradas, com políticas de formação erradas, com políticas de carreira docente erradas, não é? Com políticas de não reconhecimento dos saberes próprios dos professores, com políticas de ingerência sistemática no trabalho dos professores. Se continuarmos por este caminho, o mais provável é que esta profissão se vá extinguindo, que a chama desta profissão vá diminuindo e que ela perca grande parte, enfim, da sua plenitude e da sua relevância. Mas podemos ainda imaginar que juntos seremos capazes de recuperar a nossa auctoritas, de recuperar a nossa autoridade e o controle sobre o nosso trabalho, de recuperar a existência de um conhecimento profissional próprio e de o valorizar, de recuperar a nossa capacidade de nos autorizarmos a intervir no espaço público e a fazermos da profissão docente aquilo que ela já foi no passado e aquilo que ela precisa de ser hoje, cada vez mais, um elemento central na construção de um novo contrato social de educação, consiga finalmente, dar resposta àquilo que todos nos batemos há muitos anos, uma educação de qualidade, equitativa, para todos e para todas, não é? E não apenas para alguns. Uma educação pública democrática, uma educação pública participativa, uma educação pública onde os professores sejam um pilar e sejam uma base central destas diversas dimensões que eu aqui procurei trazer e que a partir das quais possam reforçar esta vitalidade da profissão e este espaço vital da profissão. O que eu vos quis dizer, sem saber ainda muito bem o que tenho para vos dizer, numa fase em que estou eu próprio à procura das palavras, como perceberam, para tentar dizer isto que quero dizer-vos, não é? É que há as bases materiais desta crise que nós temos que continuar a trabalhar sobre elas. E há outras bases desta crise e outras bases que são profundas desta crise da profissão docente que precisam igualmente de ser atacadas e de dar origem a uma nova consciência do que é ser professor e da importância de ser professor. Esta é uma profissão difícil, é uma profissão dura, mas é certamente uma das profissões mais necessárias, talvez mesmo as mais necessárias, se ainda quisermos trabalhar para uma humanidade comum, se ainda quisermos trabalhar para uma humanidade comum, em paz com a terra e em paz com os outros. Para isso, a profissão docente tem de ser uma profissão de futuro e uma profissão que se constrói ao nível do futuro. Mas para isso temos muito que trabalhar para inverter, para reverter algumas destas tendências que eu aqui procurei trazer-vos e que, a meu ver, são parte essencial para a compreensão desta crise que nos afeta, para a compreensão do sofrimento de muitos professores, do desânimo de muitos professores e para voltar a dar um sentido a esta profissão nas suas dimensões relacionais, nas suas dimensões públicas, nas suas dimensões sociais. Eis o meu contributo para a vossa reflexão, contributo talvez estranho, um contributo talvez com palavras que eu ainda não sei muito bem se são as palavras certas, mas eu prefiro falar convosco daquilo que anda à procura do que propriamente repetir coisas que já sei, que já estão ditas, que já estão escritas, e é nessa procura convosco que eu procurei organizar esta minha fala. Muito obrigado.